Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 17, dando continuidade então à nossa série sobre sofrimento, com base no livro de Êxodo. Domingo passado o pastor Léo falou sobre é preciso confiar, e hoje eu vou falar sobre é preciso obedecer, né? Num tempo de sofrimento, num tempo de angústia, num tempo de provações, a nossa perspectiva deve ser agradar o nosso Deus, o Deus que nos chamou, que nos redimiu e que tem um plano abrangente para a nossa vida. Quando a gente pensa no livro de Êxodo, logo vem à nossa mente essa passagem tão conhecida que fala da jornada do povo no deserto até a terra prometida, sob a liderança de Moisés. E muitas vezes a gente pensa assim, eu vou ouvir essa mensagem porque vai falar o meu coração, porque eu estou vivendo um deserto. Então a gente logo pensa, eu vou ser encorajado, eu vou buscar uma direção de Deus para a minha vida. E isso não é errado, mas é importante a gente pensar no livro como um todo, porque o livro de Êxodo, ele tem algumas definições teológicas muito ricas que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender, porque o plano de Deus não era somente mandar o povo para o deserto para que eles passassem por um tempo de provação, simplesmente, né? O livro de Êxodo, ele define claramente o caráter de Deus de uma forma muito abrangente. Um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus salvador, um Deus que fez aliança com um povo e que tem expectativas com relação a esse povo. Alguns estudiosos dizem que o capítulo 19 de Êxodo está aqui o ápice teológico do plano de Deus para o seu povo. Eu até vou ler alguns versículos. Está escrito assim no capítulo 19: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram do deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus tinha um plano perfeito, um plano que colocava a responsabilidade para o povo que ele mesmo escolheu, para ser um povo de propriedade peculiar. Um povo que iria, então, representar ele na terra. Queria intermediar, queria interceder, queria ser um reino sacerdotal. O sacerdote, ele tinha a tarefa de apresentar o povo a Deus. E o povo de Israel tinha essa missão importante. Então, quando a gente olha para o livro de Êxodo, né, estou aqui tentando passar para vocês de uma forma mais sucinta e o todo desse livro, o objetivo, o propósito principal desse livro, para a gente poder então tirar algumas lições da passagem que nós vamos meditar, que nós vamos refletir, que o propósito de Deus não era somente provar o povo no deserto, mas tinha um plano maior, mais estendido para essa nação. Para que essa nação cumprisse o propósito de Deus, eles precisavam o quê? Ter um caráter transformado. E o deserto foi o local
onde Deus usou para trabalhar o caráter do povo. Então nós vamos aqui agora para o capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com o que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te render graças. Eu quero, meu Deus, mais uma vez me colocar diante de ti, ó Deus, em total submissão à autoridade da tua palavra. Eu não sou nada, eu sou apenas um pecador que foi alcançado pela tua graça e está aqui à disposição do Senhor para compartilhar, para expor a tua palavra. E eu peço a ti que o Senhor, meu Deus, me conduza neste momento para que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja somente, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por esse privilégio e eu oro para que o nome do Senhor seja glorificado e que a tua igreja, Pai, que o teu povo que está aqui para ouvir a tua palavra, ó Deus, possa ser encorajado, edificado, enriquecido com, ó Deus, as riquezas que estão contidas aqui, ó Deus, nas Escrituras. Eu te louvo e te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, nós vamos analisar alguns versículos e nós vamos, então, extrair algumas lições práticas para a nossa vida como povo escolhido de Deus, como povo que foi chamado para uma missão específica. Assim como o povo de Israel tinha também uma grande responsabilidade depois de ter experimentado a redenção, porque o livro de Êxodo é um livro de redenção, ele traz de uma forma riquíssima e detalhada o plano de Deus para a vida do povo, a maneira com que Deus queria ser adorado, por que Deus escolheu esse povo. E a partir daí nós vamos, então, observando o que isso tem a ver com a nossa vida, o que nós podemos aprender com tudo isso. Nos primeiros versículos aqui, do capítulo 17, nós vemos aqui mais uma situação crítica, vamos dizer, né? O povo já havia saído do Egito, estava na trajetória até a terra prometida e precisava de alimento. Certamente o deserto não era um lugar que tinha abundância de alimento, e ali Deus já havia provido o maná. O pastor Léo pregou no domingo passado sobre isso, sobre essa provisão que veio de maneira milagrosa. E será que Deus não estava preocupado em alimentá-los também com relação à água? Deus com certeza estava mais uma vez colocando em teste a confiança desse povo, que não aprendeu, não conseguiu enxergar numa perspectiva positiva o plano de Deus nessa caminhada. Começou ali se manifestar todo tipo de sentimentos, todo tipo de sujeira que havia no coração do povo que estava no Egito. Percebe que Deus, Ele queria
ele tem uma expectativa em relação ao povo dele, que o povo dele corresponda a essa aliança que ele fez. Para que o povo cumprisse a sua missão, ele não poderia continuar do mesmo jeito que estava. Deus sendo santo, Deus sendo o Salvador, o povo teria que mudar o seu comportamento. E o deserto foi o tratamento. Eles tinham um exemplo de liderança com eles ali. Moisés, nos primeiros versículos nós vemos aqui, o povo partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, ou seja, Moisés ele se preocupou em obedecer a Deus, em cada orientação, em cada detalhe. O povo percebeu tudo isso, estava vendo tudo isso, mas eles estavam com o coração endurecido. E a Bíblia diz que o povo contendeu, o povo não chegou a pedir. Se eles já tinham recebido o alimento, sabiam muito bem que Deus provia isso para a vida deles. Qual era o problema deles chegarem até Moisés de maneira tão educada e falar da sua necessidade de água? Mas não, eles começaram a contender, demonstraram impaciência, demonstraram a desconfiança do caráter de Deus, como se Deus tivesse um caráter duvidoso. E é interessante, eu estava analisando essa palavra contenda, porque no versículo 2 diz: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Essa palavra contendeu, no hebraico é rib, que significa Meribá, por isso vem desse nome Meribá, é utilizada em contextos onde há um processo judicial. A ideia aqui é mais ou menos essa: Deus está sendo acusado de abandonar o povo, de deixar eles morrerem de sede. Essa é a ideia dessa palavra contenda, encontrada aqui em Êxodo. O povo colocou Deus no banco dos réus, como se Deus não fosse bom. O povo, ele era privilegiado porque a presença de Deus estava com eles ali, naquele lugar. Mas ainda assim eles conseguiam sempre se surpreender nas suas atitudes rebeldes, na sua falta de obediência, de não aceitar a maneira de Deus agir. Queridos irmãos, quando se trata de obedecer a Deus, nós temos que obedecê-lo em qualquer situação da nossa vida, sejam nos momentos bons ou nos momentos ruins. E Moisés não havia errado a trajetória, quando no lugar onde eles estavam não tinha água. Ele estava obedecendo exatamente as orientações de Deus, mas faltou, é claro, essa provisão. Naquele momento, o que o povo deveria fazer era simplesmente recorrer a Deus novamente, mas não de uma maneira, vamos dizer, cheia de contendas, não dessa forma com que eles se aproximaram de Moisés, contendendo, discutindo, acusando Deus de tê-los abandonado. Percebe-se aí que o caráter do povo precisava mais do que nunca de um tratamento de choque. Aí a gente vai também se identificando e percebendo que muitas vezes o deserto ele serve para tratar algumas coisas em nossa vida. Deus quer trabalhar alguma área, alguma coisa que precisa de mudança em nós. Ele não está simplesmente preocupado em nos trazer alívio momentâneo, porque quando a gente pensa em deserto, a gente quer um alívio imediato, rápido, para o nosso sofrimento, para a nossa dor. Mas mais do que o alívio, mais do que um escape, Deus quer mudar o nosso comportamento, o nosso caráter. Ele quer construir um caráter novo, de um povo que corresponde à sua bondade,
de um povo que o ama de verdade. E Deus, ele foi muito paciente com esse povo. Mesmo esse povo reclamando, mesmo esse povo olhando para trás e julgando que eles estavam melhores quando estavam escravizados no Egito, reclamando o tempo todo. E não é assim que acontece com a gente no momento de sofrimento. Nós começamos a reclamar. É mais fácil enxergar a situação somente pensando no nosso benefício pessoal e não no que Deus está trabalhando em nós, no que Deus está querendo nos ensinar com todo esse sofrimento. Faltou aqui reflexão acerca da bondade de Deus. Essa geração aqui foi a geração que mais experimentou milagres, que mais viu sinais, e o coração deles continuava endurecido. Percebe que o milagre, experimentar muitos milagres, não torna a pessoa mais espiritual, não. A geração que mais experimentou milagres não se tornou mais espiritual, mais íntima de Deus. É por isso que eu não apoio essas igrejas que só falam de milagres. Não que eu seja contra, porque Deus, ele faz milagres mesmo. Ele realiza ainda hoje, eu creio. E todo milagre tem um propósito. Não é envaidecer o homem, mas é glorificar a Deus e fazer com que o homem se aproxime mais dele. Agora, algumas igrejas que falam mais de milagre e dão muita ênfase a isso, e até mesmo colocam Deus contra a parede. Deus tem que realizar um milagre urgente, rápido, iludindo as pessoas, mexendo com a emoção delas. Estão ensinando uma teologia totalmente contrária do que a Bíblia diz acerca do caráter de Deus. Ele é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da vontade dele, e ninguém pode dar ordens a ele. E uma das coisas que nós mais aprendemos aqui é que o povo não tinha um caráter transformado. Viram tantos milagres, mas continuavam com o coração rebelde. Não aprenderam a obedecer. Tinha uma referência, Moisés, que sempre estava ouvindo a voz de Deus, que estava sempre intermediando. Mas o povo continuava na teimosia do seu coração, se rebelando contra o Senhor. O sofrimento do povo de Israel no deserto deveria ser encarado como um desafio de crescimento na fé, para que eles desenvolvessem um caráter aprovado por Deus. Percebe que não é somente o alívio que Deus quer dar? Para Deus era fichinha, fazer qualquer coisa no deserto, prover o alimento, livrá-los da morte, qualquer situação para Deus. Não havia impossíveis, não há impossíveis, mas o que Deus tinha para a vida daquele povo era um tratamento específico. Em segundo lugar, o que nós podemos observar aqui, no versículo 3 principalmente, se manifesta um outro sentimento, a ingratidão. Olha só, versículo 3: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha a ingratidão sendo expressada por palavras. Eles já haviam sido supridos pelo maná, e agora eles começam a se lembrar do Egito como se estivessem numa condição muito melhor. Ou seja, Deus simplesmente quer nos matar aqui. Por que Ele nos tirou daquele lugar? Agora Ele quer nos sepultar aqui no deserto.
Olha o coração endurecido. No versículo 4 do capítulo 16 de Êxodo, que foi até ministrado domingo passado, é muito interessante, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha que interessante, cada provação que Deus colocava, o povo tinha um objetivo, tinha um significado, tinha um propósito. Entende que Deus não estava brincando com o povo? E também não era porque Deus tinha esquecido de alimentá-los. Deus estava sempre colocando-os em teste, para ir manifestando toda a sujeira, todo o sentimento ruim, que não condizia com o caráter de Deus. E assim Deus queria trabalhar no caráter do seu povo, fazer desse povo um povo santo, um povo não somente que era beneficiado pelas coisas materiais, mas um povo que se relacionasse com Ele de fato, que reconhecesse Ele como um Deus soberano, criador, digno de adoração, unicamente. Eles saíram de uma terra onde havia idolatria, uma terra politeísta, muitos deuses eram adorados ali, e Deus queria mostrar a eles que só havia um Deus verdadeiro, e único e digno de adoração. Mas olha só, como que o povo poderia adorar a Deus com esse caráter, com um comportamento extremamente ingrato, que não conseguia enxergar a bondade de Deus em nada? E uma coisa que a gente pode refletir nisso é que Deus, Ele não facilita nada para ninguém, simplesmente pensando em mimar as pessoas, de forma alguma. O que Ele tiver que fazer para mudar o nosso caráter, Ele vai fazer. Queira você ou não, queira eu ou não. Tudo que Ele entender que é necessário trabalhar na nossa vida, em algum momento de sofrimento, Ele vai fazer. A gente pode até não aceitar, mas Ele vai continuar realizando da maneira dEle. Ele não muda no seu modo de agir. E Ele não se condiciona à vontade humana. Então somos nós que temos que nos submeter. Mas pastor Éder, você está apresentando um Deus carrasco? De forma alguma. Esse aqui é um Deus de amor. Um Deus que disse sim para o povo, quando o povo disse não para Ele. Quando o povo clamou a Ele, estando no Egito, porque é isso que está escrito lá no capítulo 3 de Êxodo, que Deus ouviu o clamor do povo. Deus desceu para livrá-los. Deus disse sim. E Deus revelou a eles o seu plano. Mas o povo ainda assim continuou, querendo fazer exigências tolas, e achando que Deus é que havia os abandonado, sendo que Deus estava presente em cada momento do sofrimento. É isso que eu acho mais lindo no texto, é que no meio do sofrimento, no meio do deserto, no meio daquele lugar de escassez, de solidão, de dificuldade, Deus estava ali junto. Percebe que não é a ausência de Deus? Que às vezes a gente se vê num momento de luta, de dor, de sofrimento, e parece que Deus está tão distante, né? E não é. Deus está ali, a presença consoladora, a presença amorosa dEle está ali junto conosco. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso a gente refletir sobre isso, a gente parar para pensar assim que Deus, Ele quer me ensinar com esse sofrimento alguma coisa, Ele quer, mas Ele não me abandonou, Ele está passando comigo nessa situação. A murmuração do povo
expressava a ingratidão, irmãos. Mesmo Deus providenciando todo o alimento que eles precisavam. Pior que não foi nem a primeira vez, nem a última vez que eles reclamaram. Eles ainda continuaram, mesmo experimentando tantas coisas boas da parte de Deus. E é interessante que tem o versículo 32 do capítulo 16, quando Deus orienta Moisés a guardar o maná para as futuras gerações. E ele diz assim: disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Que coisa tremenda, encorajadora para as futuras gerações. Deus sustentou o povo com aquele alimento. Mas não somente essa atitude, esse memorial testemunhava o cuidado de Deus, mas testemunhava também a murmuração do povo. O mesmo povo que foi sustentado com esse maná foi o povo que reclamou. Foi o povo que colocou defeito na providência de Deus. Percebe que no sofrimento a gente tem que aprender a aceitar as bênçãos de Deus da maneira que Ele traz para nós. Deus não prometeu para o povo que ia dar as coisas da maneira que eles quisessem, que iria atender os caprichos deles. E Deus sustentou eles 40 anos com esse alimento. E também não faltou a água. A saudade dos prazeres do Egito nos faz refletir sobre a saudade dos prazeres do pecado. Duram pouco e ainda escravizam. O povo se esqueceu disso. O pecado, ele faz isso na vida das pessoas. Escraviza, destrói. Enquanto a liberdade que Deus oferece é uma liberdade que deve nos aproximar mais dele, deve nos levar a amá-lo mais ainda, a adorá-lo mais ainda. O coração humano ele é tão corrompido que tem a tendência de se esquecer das bênçãos de Deus, de ignorar as promessas dele e encontrar defeitos em tudo que Deus faz. Talvez você esteja pensando, eu tenho agido assim. Que bom, irmão, que você está podendo ouvir a voz de Deus. Muitas vezes eu agi assim também. É bom porque Deus está falando e a gente tem a oportunidade de se arrepender, tem a oportunidade de se voltar para Ele e de entender que quando Deus ele nos coloca num período de sofrimento em nossa vida, Ele está nos ensinando o quanto Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele vai mostrando tudo que não presta da nossa vida. Olha como que está a sua vida. É assim que você vai na igreja me adorar? É assim que você participa do momento de adoração durante o culto? Olha como que está a sua vida. E é isso que Deus não quer. Deus não quer um culto sem sinceridade, sem pureza, sem verdade. Em terceiro lugar, irmãos, nós vamos observar no versículo 4 e 5 algumas verdades que eu coloquei aqui. Um coração obediente se submete à vontade de Deus em qualquer circunstância. Aqui nós vemos a atitude de Moisés. Um coração ensinável, obediente àquilo que Deus fazia. Versículo 4 e 5 está escrito: Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés não se deixa influenciar pelo comportamento do povo rebelde. Ele clama buscando a vontade de Deus. A pergunta dele é: o que eu vou fazer, Senhor? Ele não toma nenhuma decisão precipitada. Ele não age debaixo da pressão do povo.
ele clama a Deus. Ele para ouvir a voz de Deus. Olha que interessante. Todos na mesma condição. Moisés não tinha nenhum privilégio em termos de alimento, em termos de cuidado, eles estavam debaixo da mesma situação. Nenhum privilégio. E ainda assim, ele estava ali com o coração disposto a obedecer a Deus. Ele não exige nada de Deus. Ele simplesmente pergunta: o que farei a este povo? O mesmo sofrimento que levou o povo a expressar ingratidão, levou Moisés a buscar a vontade de Deus. O sofrimento, ou ele nos aproxima mais de Deus, ou ele nos afasta mais de Deus. Olha a diferença que a gente vê aqui. Moisés também precisava de água, e nem por isso ele exigiu alguma coisa de Deus. Ele se preocupava em obedecer a Deus. Ele tinha esse temor. E é isso que Deus espera do seu povo. Um povo que seja temente a Ele, que o sirva de todo o coração, que expresse sua gratidão e sua confiança nele. Moisés, ele obedece o que Deus o manda. A resposta de Deus foi a seguinte: respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Para ouvir a voz de Deus em uma circunstância difícil, não é fácil, não é verdade? A vontade de tomar uma decisão precipitada, de agir, buscando uma solução rápida, é mais fácil. Moisés parou para ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão querendo sair do seu sofrimento e não param para ouvir a voz de Deus? Não se submetem à vontade de Deus? Nem ao menos abrem a Bíblia para ler, para meditar. Querem uma solução rápida. Por isso que muita gente vai buscar uma igreja que pregue esse evangelho. O evangelho de instantâneo, que só fala de promessas, de bênçãos, mas não fala do arrependimento, não fala do relacionamento com Deus, só fala do que Deus pode me oferecer. Então muitas pessoas vão em busca disso. Essas igrejas estão lotadas. Muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus, elas querem ouvir algo que vai agradar o ego delas. Moisés ouviu a voz de Deus e seguiu exatamente as instruções, porque ele sabia que aquele momento ali era o momento onde o povo estava aprendendo as suas melhores lições espirituais, as suas maiores lições. Mas Moisés sabia de tudo isso. Porém, a desobediência do povo levou eles a enxergarem aquele cenário que era para ser um lugar de adoração, de confiança, de gratidão a Deus. Eles enxergaram como um lugar de morte. Por isso que eles disseram: nós vamos morrer aqui. Ali era para ser um ambiente de adoração a Deus. Como assim, pastor? A presença de Deus estava ali com eles. A confiança, a fé deles era para estar cada vez mais robusta. Mas não foi o que aconteceu. Tanto é que Moisés chega a dizer, né? Só falta eles me apedrejarem, porque Moisés conhecia muito bem aquele povo. Eles falaram assim: olha, eles são tão espirituais, Deus, que eles vão me apedrejar. Ou seja, eu já conheço essa turma. Falta pouco para eles me apedrejarem. Era nessa perspectiva que o povo enxergava. Olha a diferença. Enquanto Moisés se preocupava em obedecer a Deus, em seguir as suas instruções, o povo se preocupava apenas com as suas necessidades momentâneas e não queriam saber
Deus tem que resolver esse problema urgente. Amados irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: no meio do sofrimento é necessário nós obedecermos a Deus. Parar para ouvir a voz de Deus. Obedecer a Deus é abrir mão dos nossos direitos. Se Ele é Senhor da nossa vida, qual é a dificuldade que eu vou ter de obedecer? Se eu digo que Ele é Senhor da minha vida, se eu canto que Ele é Senhor da minha vida, por que eu vou viver de maneira contraditória a verdade que eu defendo, que eu acredito, que eu expresso através das minhas palavras? Nós precisamos aprender a obedecer à voz de Deus, parar para ouvir a voz de Deus. Se tinha uma coisa que o povo não estava nem um pouco preocupado, era em ouvir a voz de Deus. Eles queriam que as suas necessidades fossem supridas no estalar de dedos, como se Deus fosse o servo. Em último lugar, irmãos, o que nós podemos extrair, ver nesse texto, é a presença salvadora de Deus. No versículo 6 e 7 está escrito assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo chegou a dizer isso, chegou a fazer esse tipo de questionamento, carregado de incredulidade. Olha a resposta de Deus, de uma forma graciosa: eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Eles testemunharam coisas grandiosas que Deus fez, sem eles merecerem nada. Deus se identificou com a rocha, e você vai observar, principalmente no Antigo Testamento, Deus é considerado uma rocha. Tem o cântico de Moisés no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 4, está escrito: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. O mesmo Moisés que passou pelo deserto está inspirado a adorar a Deus, e ele expressa através dessa figura tão importante. A rocha, ela simbolizava a segurança e a defesa do povo, era o lugar seguro do povo de Deus, por isso que Deus é considerado a rocha. No Salmo de número 95, o salmista ele traz à memória exatamente esse episódio, e ele diz assim: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Ele é o rochedo da nossa salvação. Um convite a louvor. Não sabemos quem foi o escritor desse salmo, mas ele está trazendo à memória exatamente esse momento em que o povo estava no deserto, porque diz assim: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-nos, porque o Senhor é o nosso Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Olha, exaltando a soberania de Deus, o Deus Criador, obra de suas mãos e continentes. Os continentes, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou.
Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá. Olha só, o salmista trazendo à memória exatamente esse lugar onde eles estavam, que ganhou esse nome, Meribá. Contenda. Como no dia de Massá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Ali o povo estava colocando Deus à prova, testando Deus. E diz assim: não obstante terem visto as minhas obras, ou seja, tantos milagres, tantos sinais, e ainda assim não se tornaram mais espirituais, não queriam um relacionamento com Deus. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Certamente muita gente morreu no deserto por consequência dos seus próprios pecados. Deus os entregou à própria sorte. Mas percebe que o salmista, quando ele escreve o salmo, ele se refere a Deus como a rocha de salvação. Aquele que está presente para salvar o seu povo. Que não tem um plano só para livrá-los de um sofrimento momentâneo, só para matar uma sede momentânea, mas uma sede eterna. E agora, nós vamos observar essa mesma figura da rocha na pessoa de Jesus. 1 aos Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo também traz à memória, quando ele escreve essa carta, ele está pensando exatamente nesse episódio do povo no deserto, e ele começa a falar dos exemplos de Israel. Ele escreve essa carta exatamente trazendo para aquela igreja o exemplo do povo judeu no deserto. E diz assim, no versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo estava presente ali, o Salvador, o plano maior de Deus, já estava sendo ali indicado, quando Deus orienta Moisés: fere a rocha. Isaías fala que Jesus foi ferido. Isaías 53, versículo 5, está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e as suas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo foi ferido pelos pecados da humanidade, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, seja justificado diante de Deus. Olha o plano maior de Deus. A presença salvadora de Deus estava ali com o povo no deserto. A geração que mais viu sinais, milagres, deveria aprender a amar esse Deus, a obedecê-lo, a segui-lo fielmente. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que Deus ele sempre se importou com as necessidades do seu povo. Sempre. Tanto de alimento quanto de água. E de tudo aquilo que eles necessitavam naquele período do deserto. Aquele período de sofrimento. Aquele período de escassez. Deus sempre esteve com eles. Mas Deus decidiu prová-los para construir um novo caráter. Já que o povo é de propriedade particular, esse povo tem que ter um caráter diferenciado. Tem que ser transformado de dentro para fora, para então assim cumprir a missão de ser o quê? Um reconciliador. O apóstolo Paulo fala isso, que nós temos o ministério da reconciliação.
O povo de Deus aqui na terra está aqui para reconciliar o mundo com Deus. Não para se contaminar com o mundo, mas para testemunhar do Evangelho, para que as pessoas vejam Cristo em nós e se volte para Ele. Essa é a missão do povo de Deus. Mas para isso o povo precisa aprender a obedecer. Obedecer o chamado de Deus. Obedecer a sua vontade. E eu finalizo com as palavras de Jonathan Edwards, que diz o seguinte: o fruto natural, genuíno e uniforme do amor para com Deus é obediência. Quem ama a Deus o obedece, sem questionar, sem duvidar do caráter de Deus, simplesmente porque Deus nos ama tanto, Ele não quer somente resolver os nossos probleminhas. Ele tem um projeto que é muito maior do que aquilo que a gente enxerga de maneira tão mesquinha, tão pequena, porque nós somos limitados e pecadores. Mas Deus é tão bondoso, tão amoroso, que Ele sempre nos dá a chance de nos arrepender, de nos voltar para Ele, de reconhecer que sem Ele nós não somos nada, que Ele fez tudo por nós, mesmo muitas vezes nós demonstrando o que? Ingratidão. Mesmo quando a nossa resposta ante o amor dEle foi o que? A infidelidade. Ele chegou a dizer para Deus: se a tua presença não estiver comigo, eu não vou sair desse lugar. Porque Moisés, ele pôde perceber que não havia nada melhor do que ter essa comunhão tão maravilhosa. Um Deus santo, um Deus perfeito, chamando um pecador a se aproximar dele, adotando como filho. Pai, nós queremos te bendizer, te adorar, te agradecer, porque a tua palavra nos inspira, nos encoraja, não somente olhar o deserto, o sofrimento, como um lugar onde o Senhor vai prover as nossas necessidades pequenas, mas principalmente o lugar onde o Senhor vai construir um novo caráter em nossas vidas, um lugar onde o Senhor vai nos ensinar o que é obedecer, não porque o Senhor nos obriga, mas porque obedecer a Ti vai nos levar a conhecer o que realmente nós precisamos para a nossa vida, para viver. Porque dentro do Teu plano perfeito, não há lugar para corações endurecidos, para pessoas que não querem Te servir. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós precisamos mais do que nunca de quebrantamento. Precisamos, ó Deus, chorar mais na Tua presença pelos nossos pecados. Reconhecer que o Senhor é tão bondoso. Refletir mais sobre o Teu grande amor para conosco, a Tua paciência. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ama tanto. Por isso que o Senhor não quer deixar a nossa vida como ela está. O Senhor nos ama tanto que o Senhor deseja mudar aquilo que não presta, aquilo que está nos afastando do Senhor, está trazendo implicações no nosso relacionamento com o Senhor, está havendo uma barreira entre nós e o Senhor. Por isso, Pai, que o nosso coração esteja disposto a obedecer a Ti, com humildade, e a aceitar a Tua vontade, a maneira do Senhor agir, sem nós questionarmos. Que nós possamos fazer como Moisés, ouvir a Tua voz, e não seguir o nosso coração enganoso, mas seguir aquilo que o Senhor diz, que muitas vezes vai confrontar com os nossos sentimentos,
Pai, nos ensina a obedecer a Ti. Nos ajuda. Nós não somos merecedores de nada que o Senhor tem de bom para nos oferecer. É tudo fruto da Tua graça, do Teu amor. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos aquilo que é mais importante, que é eterno, e não aquilo que é efêmero, que vai passar. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos ter um coração humilde, um coração de servo, um coração daquele que se sujeita à Tua vontade. Pai, mais uma vez eu Te agradeço. Tua palavra, ela nos confronta, ela nos quebra, nos faz em pedaços, mas ela nos restaura. Ela nos torna melhores. Obrigado, Pai. Assim eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe a tua vida.